o próprio nome diz, eletrostática, elétrons em repouso, né? Elétrons estáticos. Então, aqui a gente estuda a carga, força, campo. Toda a eletricidade é baseada em dois princípios. O primeiro princípio, que todo mundo sabe, que não tem muito estresse, e o segundo, que é o princípio que a gente usava lá nos circuitos elétricos. Agora as coisas vão começar a fechar para vocês. O primeiro princípio é da atração e da repulsão. Todo mundo sabe que se a carga for positiva, ela repele outra carga positiva, próton repele próton. Se tu tiver duas cargas negativas, elas também se repelem. Elétron repele elétron, assim como norte com norte, sul com sul no magnetismo. Se tu tiver um positivo e um negativo, show de bola, atração. Só cuidem que qualquer carga atrai corpo neutro. Aqui, ó. Qualquer carga atrai corpo neutro. O corpo neutro ele é atraído tanto pelo positivo quanto pelo negativo. Por que isso acontece, tá? No final da aula, isso vai ser melhor entendido por vocês, mas eu gostaria que vocês já soubessem. Quando tu pega um corpo positivo, podem copiar ali no cantinho do livro. Quando tu pega um corpo positivo ou negativo e tu bota perto de um corpo neutro, o corpo neutro sofre uma coisa chamada polarização. Todo corpo dentro dele tem prótons e elétrons. Quando tu colocar perto de uma carga, tu polariza o neutro. Tipo assim, a carga positiva daquele corpo vai atrair os elétrons livres do neutro. Então, esse lado do neutro vai ficar negativo. E aí, como um lado fica negativo, o outro lado fica positivo. Isso se chama polarização. Nesse momento, o corpo neutro está polarizado. E aí, por causa dessa polarização, surgem duas forças. Surge uma força desse lado de atração, vamos chamar de FA, e surge uma força desse lado de repulsão, vamos chamar de FR. Notem que eu fiz o vetor FA bem maior que o vetor FR. Por quê? Por causa da distância. A gente vai ver hoje que a força elétrica é que nem força gravitacional, depende da distância. Então, como a atração é mais próximo da repulsão, a força de atração vai ser maior que a força de repulsão. E aí o corpo neutro acaba sendo atraído. Então, qualquer corpo carregado atrai corpo neutro. Não interessa se esse corpo carregado seja positivo ou seja negativo. Beleza? E o segundo princípio é o princípio da conservação das cargas. Olha só. A soma algébrica das cargas num sistema isolado é constante. Qual era a lei dos circuitos? Se saía 2 amperes do positivo, tinha que voltar 2 amperes para o negativo. Porque os amperes, né, a corrente, mede a quantidade de carga que passa no sistema. Um circuito é um sistema isolado. Se um circuito é um sistema isolado, o somatório das cargas tem que permanecer constante. Por isso que não existe perda de corrente num circuito, porque a corrente é a quantidade de carga. É bem simples, mas é bem importante. Bom, depois nós temos o conceito de carga elétrica. Para que um corpo fique eletrizado, tem que ter um desequilíbrio entre o número de prótons e o número de elétrons. Como é que a gente chama isso? Íon. Os cátions e os ânions. O cátion ele tem mais próton e o ânion tem mais elétron. Lembrem-se sempre que tudo depende de perder ou ganhar elétrons. O nome do conteúdo é eletrostática, não é protostática nem neutrostática. Toda a eletricidade é baseada no movimento dos elétrons. Tem uma frasezinha, quando a gente começa a dar aula isso aqui no primeiro ano do ensino médio, que eles não... No ensino médio, seria no terceiro ano, desculpe, que eles não sabem muita coisa, tem que explicar tudo, tintim por tintim. A frase mais importante da eletricidade é próton não se mexe. Não existe ganho ou perda de próton. Aonde que está o próton? O próton está no núcleo. Se vocês tirarem um próton de dentro do núcleo, vocês criam uma desestabilização no núcleo atômico. Vocês criam, né, uma bomba atômica. O que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki foi mexer no núcleo atômico. O núcleo atômico é intocável, não pode mexer no núcleo atômico. Então, quando que um corpo é positivo? Quando ele perde elétrons. Quando que um corpo é negativo? Quando ele ganha elétrons. Então, tudo é baseado no elétron.
Então, para te calcular a quantidade de carga de um corpo medida em coulombs, é só tu ter o número de elétrons que o corpo ganha ou perde. Então, esse N aqui é o número de elétrons, vezes o E. O que é o E? O E é a carga elementar. O E é uma das constantes físicas mais importantes da história da física. O E, minúsculo, por isso que a gente representa elétron com acento, tá? Quando tu quer representar o elétron, tu bota um acentinho em cima, para diferenciar o elétron da carga elementar. O E vale 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Esse valor aqui tem gente que acaba decorando ele de tanto que usa, tá? Mas não precisa decorar, eles dão. Mas é bom saber, né, de tanto usar. O que é isso aqui? É o valor da carga de um elétron. É a menor quantidade de carga que um corpo pode ter. Para um corpo ter carga, ele tem que ganhar ou perder elétrons. Imaginem que ele perca um elétron. Se ele perder um elétron, a carga dele vai ser 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Então, isso aqui é uma constante física chamada carga elementar. Quem descobriu isso foi o Millikan, Robert Millikan. Ele conseguiu calcular a carga de um elétron. Isso deu uma revolucionada na eletricidade na época. Essa constante se chama carga elementar. Uma outra coisa importante aqui, ó, que a PUC já pediu algumas vezes, a PUC gosta de pedir isso, o N é sempre o número inteiro, tá, pessoal? Por quê? Porque não existe meio elétron. Então, quando vocês fizerem esse cálculo, se esse N aqui der um número quebrado, para de fazer, tá? Tipo, o N deu 1,2. Mas como é que pode o N dar 1,2? Quer dizer, o cara perdeu um elétron e mais 20% do outro elétron. Não. O elétron é indivisível. Então, esse N sempre tem que ser um número natural e inteiro. Né? Tem que ser 1, 2, 3, 4, porque não existe... O elétron não pode ser dividido. Então, cuidem com isso. Toda e qualquer quantidade de carga é sempre um múltiplo inteiro do valor da carga elementar. Então, imaginem só, se o cara perder um elétron, a carga dele fica 1,6 vezes 10 a menos 19. Se o cara perdesse 2 elétrons, 2 vezes 1,6, 3,2. Então, a carga dele seria 3,2 vezes 10 a menos 19. Quer dizer, qualquer carga que qualquer corpo tiver, sempre vai ser o múltiplo inteiro desse valor aqui, porque o elétron é indivisível. Então, tá. Para a gente ganhar ou perder, para a gente ter carga, a gente tem que ganhar ou perder elétrons. Tá, e como é que tu ganha ou perde elétrons? Através dos processos de eletrização. Quantos processos de eletrização existem? 3. O atrito, o contato e a indução. O atrito é o mais simples, mas o mais importante. Sempre que vocês atritarem dois corpos com naturezas diferentes, eles vão se eletrizar com a mesma quantidade de carga, porém em sinais opostos. A eletrização por atrito é uma eletrização natural e é a mais importante do nosso dia a dia. Agora, vocês estão fazendo eletrização por atrito, porque a gente está sempre em contato com o ar, e o ar tem uma natureza diferente do nosso corpo. Então, por exemplo, qual é que é o exemplo clássico aqui? Ó? Podemos botar aqui no cantinho. Ó. Imaginem que vocês têm um pedaço de vidro. A gente usa aqui muito vidro e lã. E aí vocês têm um pano de lã, um pedaço de lã. A lã, como ela é felpuda, ela produz muito atrito. O vidro é neutro, a lã é neutra. Inicialmente, os dois corpos são neutros. Eles têm o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Tu esfrega o vidro na lã. No momento que tu esfregar o vidro na lã, se o bastão de vidro ficar com 2 coulombs positivo, a lã vai ter que ficar com menos 2. Por que é obrigatório que as quantidades sejam iguais, mas os sinais opostos? Porque é uma transferência de elétrons. Se eu estou supondo que o vidro ficou positivo e a lã ficou negativa, o vidro perdeu elétrons e a lã ganhou. Todos os elétrons que saíram do vidro entraram na lã. Então, todos os elétrons que estão saindo do vidro estão entrando na lã.
Então, tudo que o vidro ficar positivo, a lã vai ficar negativo. É bem simples de entender. Por que isso aqui só funciona se os materiais tiverem naturezas diferentes? Aí é o que vocês estudam em química. Número de elétrons na última camada. Dependendo da camada de valência, um átomo ele tende a perder ou a ganhar elétrons. Então, quando tu esfrega dois materiais diferentes, um ganha e o outro perde. Aí tu pode dizer assim, tá, prof, mas e se os dois tendem a perder? Bom, sempre tem um que tende a perder mais do que o outro. Então, é sempre uma comparação entre os dois. Um vai perder e o outro vai ganhar. Então, não adianta, por exemplo, tu atritar tuas duas mãos. Tu pega tuas duas mãos aí atrita. Tu vai produzir calor, mas uma mão não vai ficar positiva e a outra negativa, porque né, tu tá atritando pele com pele. Tu tá atritando dois materiais de naturezas iguais. Então, tu tem que ter naturezas diferentes. Só isso. E aí tem que saber que um fica positivo e outro negativo. Eles nunca podem cobrar de vocês quem fica positivo e quem fica negativo, tá? A não ser que a questão traga uma série triboelétrica. Algumas trazem isso, a UFSC gosta disso. A série triboelétrica é uma comparação entre materiais. Existem infinitas séries, isso aqui é o exemplo de uma. Ó. Nessa série aqui, que é uma série horizontal, tá vendo? Quem tá para a esquerda perde elétrons. O que é perder elétrons? É ficar positivo. E o que é ganhar elétrons? É ficar negativo. Então, nessa série triboelétrica, a substância da esquerda vai ficar positiva e a da direita negativa. Então, se tu esfregar vidro com lã, como o vidro está na esquerda, ele fica positivo, a lã fica negativa. Se tu esfregasse algodão no plástico, como o algodão está na esquerda, o algodão ficaria positivo e o plástico ficaria negativo. É bem simples, tá? Por que o atrito é tão importante? Porque o atrito é o único jeito de tu pegar dois corpos neutros e tu fazer os dois ficarem carregados. Vocês vão ver que as próximas eletrizações que tem, que é o contato e a indução, já necessitam de um corpo carregado. Então, como que esses corpos, né, por exemplo, aqui, daqui a um pouco eu vou explicar aqui o contato. Vocês vão ver que esse corpo aqui ele já vai ser positivo. Tá, mas como que esse corpo aqui já é positivo? Provavelmente por atrito. Provavelmente tu pegou esse corpo e atritou ele em alguma coisa e aí ele ficou positivo. Então, o atrito é a eletrização primordial. Tudo começa no atrito, porque o atrito, tu não precisa ter um corpo previamente carregado. Tu pega dois corpos neutros, esfrega, um fica positivo e um fica negativo. Então, assim, quase todos os fenômenos elétricos espontâneos vêm do atrito. Todo mundo já foi cumprimentar uma pessoa e tomou um choque daquela pessoa. Aí tu diz, hoje eu tô elétrica, ou a pessoa tá elétrica. Cara, é a roupa que a pessoa tá usando. A pessoa tá usando uma roupa de lã, uma roupa que tá produzindo muito atrito com a pele. E aí aquela pessoa ficou carregada por atrito. Qual é o maior fenômeno elétrico que a gente conhece no nosso dia a dia? Raio. Da onde que vem o raio? Do atrito entre as nuvens. As nuvens se atritam, atrito com o ar, né? A nuvem é feita de água. O ar é feito de oxigênio, hidrogênio. São materiais diferentes. Né? O atrito entre a água da nuvem e o ar cria carga na nuvem. Essa carga fica tão grande que ela envia um raio para a Terra. Então, tudo que vocês imaginarem é eletrização por atrito, tá? Ele é mega importante. Apesar
Alô? Oiê, Oi, voltou. voltei, estão me escutando? Sim, Agora sim. Caiu minha internet, mas agora já voltou. Feriado, né? Todo mundo em casa assistindo Netflix. E aí estrago a banda de quem quer trabalhar, né? Tu vê. Eu tô no celular agora, tá todo mundo ouvindo bem aí? Chay, Ana, Fábio, Marjana, Vitória, tudo certo? Tudo certo agora. Ouvindo bem. Tá, se ficar lento alguma coisa, me avisem, né? Mandem aí no chat ou abra o microfone, porque no celular às vezes fica meio lento. Mas vai. No 4G aqui vai. A Ana Júlia tá agora no momento. Tem uma série que ela já viu 8 vezes, não sei como é que pode. Voltando lá, então. Onde é que eu tava, Fábio? Fábio? Tudo bem? Ah, o Fábio saiu também. Chay? Alô? Pessoal, estão conectados aí? Chay, tá ouvindo? oi, senhor, tô. Tá, é que o Fábio saiu também, pelo que eu vi agora. Deve ter caído a dele também. Ó, o Fábio voltou. Voltou. Caiu a tua também, Fábio? Sim, tá meio ruim, mas. Não é fácil. Tá, a gente estava no contato, né? Então vamos lá. Deixa eu largar gravar de novo. Ah, não, ele não parou de gravar. Beleza. Bom, a eletrização por contato, ela necessita que já tenha um corpo carregado, corpos de dimensões iguais e corpos de dimensões diferentes. Então, o primeiro caso é quando as dimensões são iguais. Mesmo tamanho, mesmo material, tudo igual. Aí tu imagina o seguinte, ó, vamos preenchendo o livro. Aqui tem um corpo A. Esse corpo A tem 4 coulombs de carga. E aqui tu tem um corpo B. Esse corpo B é neutro. Faz uma frechinha aqui, ó. Encostamos os dois. Olha que difícil que é, nossa. Quando tu encostar os dois, qual é a quantidade total de carga do sistema? Ó? A quantidade de carga é sempre o somatório das cargas. Essa soma é uma soma algébrica, tá? Tu leva em consideração o sinal. Então, a quantidade total de carga, ou somatório de cargas, vai ser 4 do corpo A mais 0 do corpo B. Se o corpo B fosse, por exemplo, menos 2 coulombs, tá? Não precisa copiar isso, ó. Seria 4 menos 2, tá? Tu usa o sinal conta. Tá, então qual é a quantidade total? 4 coulombs. No momento que tu separar, como os dois corpos são iguais, ó, divide por 2. Então, o corpo A vai ficar com 2 coulombs e o corpo B também vai ficar com 2 coulombs. É bem difícil. Soma e divide por 2. Na realidade, tu soma e divide por quantos corpos tiverem, tá? Se tivesse 3 corpos, divide por 3. Se tiver 4, divide por 4. Cuidado que aqui tem uma pergunta interessante que às vezes eu vejo uma galerinha se perder, tá? No momento do contato aqui, ó, nesse momento aqui, ó, quem está perdendo elétron, quem está ganhando elétron? Os elétrons estão indo da onde para onde? Então vamos pensar um pouquinho. O corpo A é positivo. Por que ele é positivo? Porque ele tem muito elétron faltando, né? Um corpo positivo faltam elétrons. O corpo B é neutro. Por que ele é neutro? O número de prótons e o número de elétrons é igual. Tá vendo que no final o B ficou positivo? O B, que era neutro, ficou positivo. O que isso quer dizer? Que ele perdeu elétrons. Como vocês já estudaram eletrodinâmica, dá para vocês pensarem o seguinte agora. Ó. O que existe entre o A e o B?
uma diferença de potencial. Tá vendo? O A tem mais potencial que o B. Como existe uma diferença de potencial entre o A e o B, vai existir movimentação de elétrons. Os elétrons, eles só se movimentam se existir diferença de potencial. Então, os elétrons, eles vão sair do B e ir para o A. No momento do contato, aqui, ó, podem anotar isso aí no livro. Ó. O B está cedendo elétrons para o A. O B perde elétron e o A ganha. E aí, claro, ó, o raciocínio. O A tinha 4 coulombs de carga, ele tinha muito elétron faltando. Depois, diminuiu, né, a quantidade de carga do A. Como é que tu diminui a quantidade de carga do positivo? Ele recebeu elétrons. Então, o A recebe elétrons do B, o B ficou faltando elétrons, então os dois acabaram ficando com a mesma quantidade de carga. Se as dimensões forem diferentes, o que vai mudar? O corpo sempre vai ficar com mais carga na proporção do raio. O maior sempre vai ter mais carga, porque os potenciais têm que ser iguais. Então, vamos criar números aqui para vocês treinarem, tá? Imaginem que essa circunferência aqui tenha 3 metros de raio. E imaginem que essa aqui tenha 1 metro de raio. Vamos preenchendo ali. Esse cara aqui tem 20 coulombs de carga, ele é positivo. E esse cara um número positivo, um número negativo. Eu encosto os dois. Qual é o raciocínio? Quando eu encosto os dois, primeiro eu tenho que ver a quantidade total de carga que eu tenho. Qual é a quantidade total de carga que eu tenho quando os dois estão juntos? 20 menos 4. Tá, então a minha quantidade total de carga é 16 coulombs. Esses 16 coulombs vão ter que ser distribuídos esse cara vezes maior. Aí o que tu tem que pensar? Quais são dois números que um é 3 vezes maior que o outro e a soma é 16? Repetindo, eu tenho que achar dois números que um seja 3 vezes maior que o outro e a soma seja 16. Para quem não tem essa manha, o que é fácil de fazer? Tu faz o seguinte, tu pega a quantidade total de carga e divide pela quantidade de metros que eu tenho. 4, né? Porque são 3 metros do grande e 1 metro do pequeno. Tá, então eu tenho 16 coulombs para distribuir em 4 metros. Quanto é que é 16 dividido por 4? 4. Então, cada metro tem direito a receber 4 coulombs de carga. Como esse cara tem 3 metros, ele fica com 12 coulombs. 3 vezes 4, 12. Então, esse cara vai ficar com 12 e esse cara vai ficar com 4. Ó, vamos conferir, vamos fazer a prova real. 12 mais 4, 16. Então, eu tenho a quantidade total. Nunca se esqueçam que a quantidade inicial tem que ser igual à quantidade final. Se no início eu tenho 16, no final tem que ter 16. Esse cara é 3 vezes maior do que esse. 12 dividido por 4 também vai dar 3. No final da eletrização por contato de corpos diferentes, podem anotar ali no canto, essa fórmula aqui tem que ser válida. A quantidade de carga do A sobre a quantidade de carga do B tem que ser exatamente igual ao raio do A dividido pelo raio do B. Se essa proporção não fechar, algo está errado. Tá? Tem que fechar. Por contato, ela cria uma observação bem importante chamada Terra é um eterno corpo, eletricamente falando, né? Todo mundo já ouviu falar do fio terra, já ouviu falar de aterrar um corpo. Sempre que vocês têm um corpo carregado e vocês ligarem esse corpo na Terra, esse corpo fica neutro. Ele perde toda a carga dele. Por quê? Porque a Terra é muito, 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 muito grande, pessoal. Imaginem vocês fazerem eletrização por contato de né, sendo que um desses corpos aqui seja a Terra. Então, imagina assim, eu carrego o teu corpo. Eu pego a Chay e dou 10 coulombs de carga para a Chay.
Aí eu encosto a ponta do dedinho da Chay no chão, na terra. Quantas vezes a Terra é maior que a Chay? Infinitas vezes, né? O planeta todo. Então, se a Chay tinha 10 coulombs de carga, a carga final dela vai ser 0,000000001. E a carga final da Terra vai ser 9,99999. Então, na prática, o que a gente diz? É impossível eletrizar um corpo muito grande. Não tem como tu eletrizar a Terra, porque a Terra é muito grande. Então, a Terra vai ser um eterno corpo neutro. Qualquer coisa ligada à Terra será neutralizada. Então, escreve aí, ó. Devido ao seu tamanho, a Terra é um eterno corpo neutro. Como é que se constrói um para-raio? Se coloca uma lança, né, um pedaço de ferro lá no topo do prédio, e aí tu liga um fio, né? Se vocês forem observadores, vocês vão ver que em alguns prédios tu enxerga o fio do para-raio descendo pela lateral do prédio. Aonde que esse fio está? Lá né, na fundação do prédio, quando se constrói o prédio, a gente faz um buraco fundo, pega uma barra de cobre bem grande, enrola esse fio na barra de cobre e enterra. Então, quando um raio cai no para-raio, a eletricidade é direcionada para a Terra. O que a Terra faz? A Terra pega isso aí e anula. Qual é que é o símbolo do fio Terra? Que vocês já devem ter visto em alguns circuitos. É sempre um fiozinho assim, ó, e aí 3 risquinhos aqui que vão diminuindo. Ó. Isso aqui quer dizer fio Terra. Esses 3 risquinhos, esse símbolo aqui, quer dizer que o corpo está aterrado, ele foi ligado à Terra. Então, a carga dele vai ser neutralizada. Beleza? Muito bem. E a última eletrização, a mais interessante, é a indução. Então, deixa eu limpar aqui. A indução, no final das contas, é uma sequência de eventos. Tem muita pergunta teórica para fazer para a indução. E através da indução é que tu entende por que qualquer corpo carregado atrai corpo neutro. Então, como é que funciona a indução? Vou botar positivo, tá? Ele foi colocado perto de um corpo esse corpo neutro, ele tem que estar num suporte isolante, não pode ter contato com a Terra. Então, vão preenchendo os dedos. Então, o corpo tem que estar no suporte isolante. Esse corpo neutro aqui é o induzido. E esse corpo aqui é o indutor. Que história é essa de indutor e induzido? É português, né, pessoal? Olha só, Chay. Tu te lembra quando tu vai numa festa, daí tu tá com uma amiga, daí tem um gatinho que tu quer ficar, ele tem um amigo, né? E aí tu convence ela a ficar com o amigo que ela não queria. Então, o que que tu é? Tu é uma indutora. E o que que a tua amiga? A tua amiga é uma induzida. Né? Tu induziu a tua amiga a fazer alguma coisa. Então, tem um indutor e tem um induzido. O indutor induz o induzido. Tu já fez isso que eu sei, né, Chay? Já. E o pior é que quando acontece isso, geralmente dá o contrário, né? Tu que queria ficar com o cara, tu não gosta muito, e ela que não queria ficar com o cara acaba gostando do cara. É isso. Tá, então olha só. Tu tem um corpo neutro, o indutor e o induzido.
Devido à proximidade do bastão eletrizado com o corpo neutro, sofre a famosa polarização, também conhecida como indução. Tu separa as cargas. Então, olha o próximo desenho. O bastão que era positivo continua positivo, né? O bastão aqui não vai mudar nada. O que as cargas positivas ou negativas fazem com o corpo neutro? Uma polarização. Esse corpo ele vai continuar neutro, ó. Isso é muito importante de entender. Ele vai continuar tendo o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, mas os prótons e os elétrons vão ser separados. O positivo vai chamar os negativos. Então, olha aqui ó. 1, 2, 3, 4. 4 negativos. Então, aqui desse lado vai ter 1, 2, 3, 4 positivos. Notem que o equilíbrio entre as cargas continua existindo. Por isso que esse corpo continua neutro. Isso se chama polarização. Esse corpo agora ele está polarizado. Claro, né? Por que polarizado? Porque ele tem dois polos, um polo positivo e um polo negativo. Mas ele não deixou de ser neutro. Se vocês afastarem o bastão agora, o corpo continua neutro, tu não fez nada. Cuidado para não confundir polarização com eletrização. Tá? A polarização não é dar carga, é só separar as cargas. Quando um corpo está eletrizado, ele ganhou cargas. Então, até agora, não ocorreu eletrização. Beleza. Como é que tu faz para eletrizar? Então, agora vem a sequência. Ó, o corpo, o bastão positivo continua positivo, não muda nada. Esse lado aqui, ó, fica negativo do corpo. E esse lado aqui estava positivo. E aí, olhem o símbolo aqui, ó. O lado oposto aonde está o indutor é ligado ao fio terra. Por isso que a gente diz que a eletrização por indução é uma maneira de enganar a Terra. O que a Terra vai pensar? A Terra vai pensar que esse corpo é positivo, mas é mentira. O corpo é neutro. Só que como tu conecta o fio terra num corpo polarizado, a Terra entende que ele é positivo. Qual é a função da Terra? A função da Terra é neutralizar qualquer carga. No momento que a Terra entende que esse corpo é positivo, ela percebe que estão faltando elétrons. Então, ela vai dar os elétrons dela para o corpo. Então, nesse momento agora, elétrons vão subir da Terra para tentar neutralizar a carga do corpo. Então, a partir de agora, tu está eletrizando. Porque esse corpo aqui, ele está recebendo elétrons. No começo da festa, ele era neutro. Ele tinha o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. A partir do momento que os elétrons sobem da Terra, tu está causando um desequilíbrio entre o número de prótons e o número de elétrons. Aí, cuidado que agora tem uma sequência que é muito perguntada, tá? A coisa mais perguntada da indução é essa parte aqui, ó. Então, o indutor era positivo, ele continua positivo. Esse lado do corpo ficou negativo. E a Terra neutralizou esse lado aqui, né? A Terra neutralizou aquelas cargas positivas. Por isso que esses elétrons aqui vão ser os elétrons em excesso que o corpo vai ter. Qual é a sequência agora? Eles adoram pedir o seguinte, ó, o que tu faz agora? Primeiro tu afasta o indutor e depois tu rompe a ligação com a Terra ou ao contrário? Primeiro tu tem que romper a ligação com a Terra. A ordem é, primeiro tu corta o fio terra e depois tu afasta o indutor. Por quê, pessoal? Porque esses elétrons aqui, eles são livres, tá? Esse indutor, ele mantém esses elétrons presos aqui nesse canto. Se tu afastar o indutor, esses elétrons vão dar uma banda. Se eles derem uma banda, eles encontram o fio terra. E aí tudo que subiu aqui acaba descendo. Então, a sequência é, primeiro tu corta o fio terra, tu impede que esses elétrons possam voltar para a Terra. E aí depois tu afasta o indutor. E aí, esses elétrons se redistribuem e o corpo fica negativo. Pronto. É isso aí. Então, o induzido sempre vai ter carga oposta do indutor. Se o indutor é positivo, o induzido fica negativo. Se o indutor fosse negativo, olha só, o que mudaria nos desenhos se esse indutor fosse negativo?
Se esse indutor fosse negativo, no momento aqui, ó, tu teria desse lado positivo e desse lado negativo, né? Posso até apagar aqui para fazer, ó. O que mudaria com o indutor de sinal oposto? Os elétrons não iam descer, não iam subir, iam descer. Imagina só, esse indutor é negativo, tá? Se esse indutor é negativo, esse lado ficaria positivo e aí esse lado ficaria negativo. Quando tu conectasse o fio terra, a Terra ia entender que esse corpo tem elétrons a mais e aí os elétrons desceriam. E aí, no final das contas, esse corpo não ficaria com sobra de elétrons, ficaria com falta de elétrons. Aí ele ficaria positivo. A eletrização por indução também, pessoal, ela serve para qualquer coisa, tá? Por exemplo, dá para fazer uma eletrização por indução sem usar o fio terra? Sim. Olha só, isso vai cair nos exercícios também, ó. Imagina que tu tem um corpo A, tá? Esse corpo A é neutro. Tu encosta nele um corpo B também neutro, beleza? Eletricamente falando, quando dois corpos estão encostados, eles se comportam como se fosse um único corpo. Imaginem agora que vocês aproximam do corpo B ou do corpo A um bastão negativo. Vou fazer o contrário agora, tá? Esse bastão agora é negativo e ele foi aproximado desse sistema aqui. Qualquer corpo carregado polariza o corpo neutro. Como o A e o B eles estão juntos, desse lado aqui vai ficar positivo e desse lado aqui vai ficar negativo. Tu polarizou, certo? Como são dois corpos, o que tu pode fazer agora? Tu pode separar eles. Então a questão vai dizer assim, ó, esses dois corpos eles estão em suportes isolantes, para não ter contato com a Terra. No momento que o indutor está próximo do corpo B, o corpo A e o corpo B são separados. Tá, então, se tu separar agora o A e o B, o A vai adquirir carga negativa, porque ele vai ficar com os elétrons em excesso do B, e o B vai ficar com elétrons faltando, porque os elétrons em excesso dele foram parar para o A. Então, o A fica positivo e o B fica negativo. Tu fez uma eletrização por indução sem usar o fio terra. Na realidade, nesse desenho, um corpo é o terra do outro, né? O A funcionou como terra do B e o B funcionou como terra do A. Beleza? Copinha aí. É legal, a eletrização por indução ela é bacana. Alguma dúvida? Se quiserem pedir alguma coisa, falem aí, né? Vamos lá. Beleza? Vou limpar. Depois nós temos os materiais. Aqui é só saber, tá? Só teoria. O material é classificado como condutor ou como isolante. Todo mundo tem uma noção que os metais em geral, o corpo humano, o solo, são bons condutores. O que é um material bom condutor? Um material bom condutor, ele apresenta cargas elétricas móveis na sua estrutura. O que são cargas elétricas móveis? Elétrons livres. São os famosos elétrons livres. Por que os metais, em geral, são ótimos condutores? Vocês estudam em química, né? A eletrosfera deles é em formato de nuvem. É muito fácil para os metais trocarem elétrons. Então, eles são ótimos condutores. O que está acontecendo agora? A revolução do grafeno. Pode ser que o Enem fale sobre grafeno, né? O Enem está sempre usando física do cotidiano. O grafeno vai revolucionar a condução elétrica, principalmente a parte das baterias. Os celulares, no futuro, as baterias vão ser feitas de grafeno. A gente vai carregar as baterias em 5 minutos, tá? Tu vai botar o teu celular na tomada, em 5 minutos ela vai ficar carregada e a bateria vai durar 2, 3 dias. As baterias de grafeno, elas vão aceitar receber carga muito rápido e elas vão adquirir muita carga. Porque o grafeno é o melhor condutor que se conhece até hoje, tá? Ele tem muito, muito, muito elétron livre. Desculpe. E aí, claro, nós temos os isolantes ou dielétricos, que é o contrário. As cargas ficam retidas onde elas aparecem. Quer dizer, os isolantes ou dielétricos, eles não têm elétrons livres.
Cuidado com a água, tá? A água é uma substância que, seguido, eles perguntam. A água é um isolante. A água não é boa condutora. Ah, prof, mas eu sempre ouvi falar que quando eu tô molhado, o choque é bem pior. Sim, porque tu não tá molhado com água, né? O que é água? H2O. A física, ela é bem exata, tá? Se vocês pegarem água, H2O, só água, a água é péssima condutora. Só que não existe a água solta, né? Aonde que vocês têm água pura? Não existe. A água, ela é o solvente universal. Se a água, ela é o solvente universal, ela arrasta todas as coisas com ela. Não vai achar que a água do teu chuveiro é água pura. Não existe água pura na Terra, não tem. Para te ter água pura, tu tem que ter um laboratório de física ou de química e muito bom. São poucos laboratórios que conseguem purificar, tirar todas as impurezas da água. Então, 99% do que a gente vê é água mineral. Lê na garrafa ali de água que tu toma, né? Todo mundo já olhou o rótulo. Tem boro, tem magnésio, tem sulfato, tem sulfito, tem ferro, tem 1000 coisas, por isso que o nome é água mineral. Então, é claro que essa água vai conduzir eletricidade, porque ela é uma água iônica, ela tem, né, íons dentro dela. Agora, se vocês pegarem água pura, ela é má condutora. Água pura é isolante. Cuidem que essa pergunta já enrolou muita gente. Aqui eu coloquei um textinho para vocês, que não tem condutores nem isolantes perfeitos, tá? Depois dei uma lida aí em casa. Falei um pouquinho aqui da supercondutividade, né? Que são cerâmicas especiais que a temperaturas baixíssimas, a resistência delas se torna muito, muito, muito pequena, delas se chamam supercondutores. Beleza, a parte inicial foi. E agora nós temos o mundo maravilhoso da força elétrica. A partir de agora, vocês têm que cuidar que existem 3 grandezas, tá? A eletrostática, ela não é um conteúdo muito comprido. Vocês têm que saber força elétrica, campo elétrico e potencial elétrico. A aula 17 aqui a gente vai terminar com força elétrica. Depois, a aula 18, nós temos o campo e nós temos o potencial, tá? Então, né, o grande problema da eletrostática é quando tu estuda tudo junto, tá? Vocês vão ver que se vocês estudarem só força, depois só campo, parece que não é difícil de entender. Mas quando tu mistura as coisas é que o rolo começa. Então, aprendam bem força hoje, que não é difícil, tá? É simples. Porque depois vai confundir com campo e com potencial. Para gente que já estudou força gravitacional, é bem simples de entender força elétrica. A força elétrica e a força gravitacional, elas são primas. Ambas são forças de campo, elas não necessitam de contato, só que a força gravitacional, até vou botar aqui no cantinho, para quem não se lembra. O que é força gravitacional? É a constante G vezes a massa do corpo 1 vezes a massa do corpo 2 dividido pela distância ao quadrado. Lembrou? Olhem como as fórmulas são parecidas, né? É uma constante, aqui a constante é G, aqui a constante é K. Tu tem que multiplicar as duas massas, aqui tu multiplica as duas cargas, e as duas são inversamente proporcionais à distância ao quadrado. Então, para quem estudou força gravitacional, para quem domina a força gravitacional, fica relativamente simples de entender isso aqui. Só que, claro, que a força elétrica é um pouco mais difícil. Por quê? Quantos tipos de força gravitacionais existem? A força gravitacional sempre é uma força atrativa. Massa atrai massa. A gente não sabe por que isso acontece até hoje, mas a gente sabe que massa atrai massa. A Terra agora está nos atraindo com uma força chamada peso. A força elétrica não. Já teve questões pedindo, tá? Qual é que é a principal diferença entre a força gravitacional e a força elétrica? A força gravitacional é sempre atrativa. A força elétrica, ela pode ser atrativa ou repulsiva. Mas o raciocínio é o mesmo. Então, a força elétrica depende do K. O K é a constante, depois vocês vão ver separados. Depende do módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2. Vocês estão vendo que o certo é escrever a fórmula com as cargas em módulo. Quer dizer, nunca se coloca o sinal na fórmula.
O sinal só serve para ver se a carga é positiva, se a força é de atração ou de repulsão. Então, o sinal não vai na fórmula. Claro que vocês vão ter que cuidar, né? Se é atração ou se é repulsão. Esse é o grande problema. Mas a fórmula em si não tem mistério nenhum. Depois eu volto e falo aqui disso aqui, tá? Mas não precisam se preocupar com isso agora. O que é o K? Então, vamos virar a página que ficou em páginas opostas. O K é uma constante que depende do meio. Então, a primeira lição é que a força elétrica, diferente da força gravitacional, depende do meio onde se localizam as cargas. Vocês vão ver que o K vai valer sempre 9 vezes 10 na nona. De tanto fazer exercício, vocês acabam decorando o valor do K. 9 vezes 10 na nona é o K do ar. E o K do ar e o K do vácuo acabam tendo o mesmo valor, tá? Então, 9 vezes 10 na nona. Existem raras questões que eles vão dizer que as cargas estão na água ou, sei lá, em qualquer outro meio e eles vão mudar o valor do K. Mas isso é raríssimo. Faz mais de 10 anos que eu não vejo uma questão que mude o valor do K. Se vocês olharem para a fórmula, força elétrica é K vezes a carga 1 vezes a carga 2 sobre d ao quadrado. Vocês já pegaram a manha em física que 90% das questões é tudo proporção entre fórmulas. Notem aqui que eu não coloquei módulo. A gente não fica colocando módulo aqui por preguiça, tá? Mas o certo era botar na fórmula que as cargas são sempre em módulo. Mas por preguiça a gente acaba não botando. Qual é que é o primeiro, né, a primeira reação lógica dessa fórmula? A força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas. A força elétrica é diretamente proporcional ao produto da carga 1 pela carga 2, em módulo. Aqui é importante botar em módulo. Então, eu sempre gosto de fazer essas tabelas de proporção para você se ligar. Quando a carga vale Q1 e a carga vale Q2, a força vale F. Se uma carga dobra, a força dobra. Claro, né? É diretamente proporcional. O que acontece se uma carga triplica e a outra duplica? Como ela é diretamente proporcional à multiplicação, a força aumenta a 6. Então fica 6F. Se uma carga divide por 2, a força divide por 2. Se uma carga dividir por 2 e a outra carga dividir por 4, a força vai dividir por 8. Eu não vejo estresse nenhum indiretamente proporcional. Essa tabela aqui, a próxima, é uma velha conhecida de vocês. Eu já fiz essa tabela lá em gravitação. A força elétrica, assim como a força gravitacional, é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Olha a pipoca bem louca. O que isso quer dizer? Se a distância vale D, a força vale F. Se a distância passar 2D, se a distância aumenta 2, a força diminui 4. Ao contrário e ao quadrado, né, pessoal? Se a distância aumentar 3, a força vai diminuir 9. Se a distância diminuir 2, a força vai aumentar 4. Se a distância diminuir 3, a força vai aumentar 9. Essa tabela tem que estar sempre na cabeça de vocês, não pode ter mais dúvida nisso. E agora a gente vai aprender a resolver os exercícios. É agora que o bicho pega, tá? Essa é a parte mais importante da aula de hoje. Então, deixa eu apagar aqui. Vou limpar. Copiaram aí tudo certo? Dá um tempinho. Muito bem. Agora vamos para o que interessa. Resolver os exercícios de força elétrica é bem parecido com os de força gravitacional, só que é mais complexo por causa da atração e da repulsão. O grande pepino aqui é a interpretação da legenda, é isso que vocês têm que treinar. Então, olha só. Aqui vocês vão ter que seguir a minha legenda, que eu criei.
A carga 1, essa carga azul aqui vai ser a carga 1, ó, vamos botando o nome. Essa aqui vai ser a carga 2 e essa vermelha vai ser a carga 3. Já estão vendo a legenda que eu estou usando, né? O azul é positivo e o azul é negativo e o vermelho é positivo. Essas três cargas têm o mesmo módulo, tá? A carga 1 vale Q, a carga 2 vale Q e a carga 3 vale Q. O módulo delas é o mesmo. Então, a carga 1 em módulo é igual à carga 2 em módulo, que é igual à carga 3 em módulo. Só que duas são negativas e uma é positiva. Aí a questão vai dar para vocês uma legenda. É agora que vem a parte principal dos exercícios. Logo depois disso aqui eu vou fazer um exercício junto com vocês para a gente treinar. A questão vai dizer assim, ó. Considere que quando uma carga vale Q, a outra carga vale Q e a distância entre elas for D, a força vale F. Eles inventam uma legenda. Cada exercício tem a sua legenda própria. E a dificuldade que eu vejo muito no plantão é o pessoal se perde na hora de interpretar essa legenda. Então, essa legenda aqui, eu que dei para vocês. Ó. Quando uma carga vale Q, a outra carga vale Q, a distância vale D, a força vale F. Aí a questão vai perguntar assim, ó. Baseado nessa legenda, me encontre a força resultante sobre a carga 2. Tá, daí o que eu tenho que pensar? Qualquer uma dessas três cargas, ela está sob a ação das outras duas, tá? A carga 1 recebe a ação da carga 2 e a carga 1 recebe a ação da carga 3. Não pensem que porque a carga 1 está de um lado e a carga 3 está do outro, elas não interagem. A força elétrica é uma força de campo, ela não precisa de contato. Como eu pedi na carga 2 e a carga 2 está entre as duas, fica mais fácil de entender que tanto a carga 1 quanto a carga 3 vão agir na carga 2. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer são os vetores. A carga 1 é negativa, a carga 2 é negativa. Negativo com negativo se repele. Então, o que existe? Existe a força da carga 1 na carga 2. É uma força de repulsão. Então, isso aqui, ó, é a força que a carga 1 exerce na carga 2. Vão se acostumando com esses números, que esses números ajudam bastante. Cuidado agora, ó, não copiem o que eu vou fazer. Eu vejo muito a gurizada transformar esses exercícios em concurso de vetores. Parece que quanto mais flechinha tu desenha, melhor tu é. Tipo assim, mas então existe uma força aqui também, né? Que força que é essa? A força que a carga 2 exerce na carga 1. Claro que existe. A força, ela é mútua. A toda ação corresponde a uma reação. Só que olha só, no momento que tu tá fazendo isso aqui, tu tá perdendo tempo, né? A pergunta do exercício é a força resultante na carga 2 e tu tá fazendo o desenho na carga 1. Então assim, ó, não transformem os exercícios de vocês num concurso de vetores. Se o cara pediu a resultante na carga 2, só faz desenho na 2. Se o cara pediu na 1, só faz desenho na 1. Isso não quer dizer que as outras forças não existem, mas não fica desenhando elas, tá? Existe outra força na 2, claro, né? A carga 2 com a carga 3. A carga 3 é positiva, a carga 2 é negativa, então elas se atraem. Então existe outra força, até vou mudar a cor aqui, ó. Que é essa força aqui, que é uma força de atração. Essa força aqui é a força que a carga 3 exerce na carga 2. Então, o que eu acabei de descobrir? Que os dois vetores se ajudam. Então, eu já tenho metade da resposta. A força resultante na carga 2 é a força 1, 2 mais a força 3, 2. É a soma das duas. Só que agora a resposta vai ser em função da força F, né? Se isso aqui fosse uma questão de vestibular, ó, não precisa copiar isso aqui, ó, teria assim, ó, letra A, a resposta é F. Letra B, a resposta é 2F. Letra C, a resposta é 3/4 de F. Letra D, a resposta é 5/4 de F. Letra E, a resposta é 4/5 de F. Eles vão inventando. Então, como é que eu faria agora? Bom, agora que vem a parte principal, que é eu me preocupar com a legenda. A legenda me disse que
Quando uma carga tem módulo Q, a outra tem módulo Q e a distância vale D, a força vale F. Então, vamos começar com a força 1, 2. Agora entra a parte da organização mental. Eu quero descobrir o valor da força 1, 2. Muito bem. Então, o valor da força 1, 2 depende da carga 1, depende da carga 2 e depende da distância. Quanto vale a carga 1? Vale Q. Quanto vale a carga 2? Vale Q. Quanto vale a distância entre a carga 1 e a carga 2? Opa, a distância entre a carga 1 e a carga 2 é 2D. Então, a distância é 2D. O que eu tenho que analisar? As cargas continuam iguais, não mudou nada. Mudou só o que? A distância, né? A distância dobrou. Eu tenho que saber de cor que quando a distância dobra, a força diminui 4 vezes. Então, a força 1, 2 é 4 vezes menor do que a legenda. Então, olha só. A força resultante na carga 2 é a força 1, 2, que vale F sobre 4, mais a força 3, 2. Tá, então agora eu tenho que analisar a força 3, 2. Organização é tudo. Quanto vale a carga 3? Vale Q. Quanto vale a carga 2? Vale Q. Quanto vale a distância entre a carga 2 e a carga 3? Opa, a distância entre a carga 2 e a carga 3 é D. É a mesma distância. Tá, então se não mudou nada, quando é Q, Q e D a força vale F, então essa força vale F. Então a minha resposta é F sobre 4 mais F. Então F sobre 4 mais F, 5 quartos de F. Essa seria a força resultante na carga 2. Ali na questão que eu inventei seria a letra D. Beleza? Copinha aí, vamos lá. Vamos treinar isso aí hoje bastante. Se tiverem alguma pergunta, façam, tá, pessoal? Olhem o segundo caso, vamos lá. Tudo pode acontecer, ó. Caso 2. Tá, então. Vai ser a mesma legenda do de cima. Deixa eu até botar preto aqui. Essa é a carga 1. Essa é a carga 2. Essa é a carga 3. Então, a carga 1 é azul. Ela é negativa. Então, a carga 1 vale menos Q. A carga 3 vale menos Q. E a carga 2 é positiva. Então, ela só vale Q. Se acostumem que o positivo não precisa ter o sinal, tá? Não precisa botar mais Q. Se vocês botarem só Q, porque a carga é positiva. Tá, daí usando a mesma legenda de cima, ó. Quando uma carga vale Q, a outra carga vale Q, e a distância vale D, a força vale F. Mesma pergunta. Me encontre a força resultante na carga 2. Tá, daí o que eu tenho que fazer? Tem que analisar a carga 2. Se a carga 1 é negativa e a carga 2 é positiva, o que rola entre elas? A atração. Então, a carga 1 atrai a carga 2. Então, o que eu tenho aqui? Ó, a força da carga 1 na carga 2. Existe a força da carga 2 na carga 1 aqui embaixo? Existe. Eu vou desenhar isso? Não, porque não é o que a questão está perguntando. Foque no que a questão está pedindo. Tem outra força agindo na carga 2? Sim. A carga 2 é positiva, a carga 3 é negativa. Então, o que existe aqui? Aqui existe a força que a carga 3 exerce na carga 2. Opa! 2 vetores formando um ângulo de 90. Então, como é que vai funcionar agora? Vamos até desenhar separado. Ó. Eu tenho um vetor vertical para cima e um vetor horizontal para a direita. Como é que se resolve 2 vetores formando ângulo de 90? Pitágoras, né? Eu vou ter que aplicar a regra do paralelogramo
tem que fazer a projeção. O vetor resultante é aquele que parte da origem e fecha a projeção. Então, essa aqui é a minha resposta. Tá, e como é que eu vou fazer o valor agora? Legenda. Quanto vale a força 1, 2? Ó, toda aquela análise. A carga 1 vale Q, a carga 2 vale Q. O módulo das cargas não mudou. Quanto vale a distância entre a carga 1 e a carga 2? D. Opa! Claro que aqui eu dei uma facilitada. Quando uma carga vale Q, a outra carga vale Q, a distância vale D, a força vale F. Porque é a própria legenda. Quanto vale a força 3, 2? A carga 3 é Q, a carga 2 é Q também. E quanto vale a distância entre a carga 3 e a carga 2? D também. Opa, então de novo é a legenda, vale F. Então, um vetor vale F, o outro vetor vale F. Eu tenho que fazer Pitágoras de dois números iguais. Como é que se faz Pitágoras de dois números iguais? Multiplica por raiz de 2. Então, esse vetor aqui vai valer raiz de 2F. Bonito, né? Entenderam? Vamos fazer um aí para treinar. É bem importante vocês pegarem essa manha de entender as legendas. Depois de copiado aí, ó. Vou limpar, tá? Quem quiser tirar print da tela. Depois é só assistir a gravação também. Aqui, ó. Vamos escolher um para treinar junto. Essa número 15 aqui, ó, da FUVEST. Esse é um treino bom de legenda. Eu vou parar a gravação aqui para quem vai assistir depois. Então, leiam essa 15 e façam aí 5 minutinhos para fazer ela. Depois eu volto e a gente corrige junto. Então, eu vou parar a gravação, depois eu volto. E aí, tudo certo? Conseguiram fazer? Chay, foi para conta? Como é que é? Os gemidos? O que eu quero mostrar para vocês? Olha só, tem dois jeitos de fazer essas questões, tá? Ou vocês fazem pensando pela legenda ou usando álgebra. Eu gosto, acho muito mais fácil fazer pela legenda. Por álgebra dá muito mais trabalho, tá? Eu vou resolver dos dois jeitos para quem tem dúvida. Então, olhem só. Como é que é fazer pela legenda? 3 objetos com cargas idênticas. Opa, quando ele me falou que as cargas são idênticas, é claro que todos eles se repelem, porque ou todo mundo é positivo ou todo mundo é negativo. Vai ter um monte de questões que eles vão dizer. Considerem que as cargas são idênticas. Quando as cargas são idênticas, a gente deixa todo mundo positivo por conveniência. Tá, então, essa carga vale Q, essa carga vale Q, essa carga vale Q. É bom, né, sempre colocar valores. O objeto C exerce sobre B uma força igual a 3 vezes 10 na menos 6 newtons. Então, olha o que o cara acabou de me falar. Que o objeto C exerce sobre B uma força que vale 3 vezes 10 a menos 6. O que ele acabou de me dar? Uma legenda. Ele inventou a legenda. E aí, olha a pergunta. A força elétrica dos efeitos A e C sobre B. Tá, então eu quero a força resultante no B. Se todos eles se repelem, o C empurra o B para a esquerda, né? Isso aqui é a força que o C faz em B. Essa força eu já tenho. Essa força vale 3 vezes 10 a menos 6. E o A e o B? Bom, os dois são positivos, então o A empurra o B para a direita. Então isso aqui é a força que o A exerce no B. Eu já sei que a força resultante no B é a subtração das duas, porque os vetores têm sentidos opostos. Mas eu tenho que subtrair o maior do menor. Qual que é maior? Bom, eu já sei que a força CB vale
3 vezes 10 na menos 6 newtons. O que é a força CB? Agora é o momento, né? É agora que vem a resolução do exercício. Bom, a força CB depende da carga C, depende da carga B e depende da distância. Quanto vale a carga C? Vale Q. Quanto vale a carga B? Vale Q. Quanto vale a distância entre a carga B e a carga C? Opa, a distância entre a carga B e a carga C vale 3. Não interessa a unidade. Beleza. Essa força vale 3 vezes 10 a menos 6. Essa é a legenda. Agora eu quero achar o valor da força que o A exerce no B, né? Quanto vale a carga do A? Q. Quanto vale a carga do B? Q. Quanto vale a distância entre o A e o B? Opa, a distância entre o A e o B vale 1. O que aconteceu daqui para cá? Daqui para cá, a distância foi dividida por 3, né, pessoal? Quando a distância diminui 3, a força aumenta 9. Então, a força que o A exerce no B tem que ser 9 vezes a força que o C exerce no B. Muita gente se atrapalha nessa questão e bota, tá, então a força AB vale 9. Não, a força AB é 9 vezes maior. Se a força CB vale 3 vezes 10 na menos 6, a força AB tem que ser 9 vezes maior. Quanto é que é 9 vezes 3? 27. Então, a força que o A exerce no B vale 27 vezes 10 na menos 6. Porque ela é 9 vezes maior. O que eu tenho que fazer agora? Subtrair a maior da menor. Então, a força resultante no corpo B é 27 vezes 10 na menos 6, menos 3 vezes 10 na menos 6. Como os expoentes são iguais, barbada, né? Só subtrai as bases. Então, 24 vezes 10 na menos 6 newtons. Pronto, letra D. Parece uma questão fácil, mas não é. É uma questão da FUVEST, é bem complicado. Aí, olha só, isso que eu queria mostrar para vocês. Isso é fazer pelas legendas, isso é fazer pensando. Eu acho melhor fazer assim, eu prefiro fazer assim, tá? Tem gente que não gosta, ok, gosta de fazer por álgebra. Como é que funciona por álgebra? Então, eu vou limpar tudo que eu fiz aí, tá? Por álgebra, tu tem que usar as fórmulas, tu tem que algebrar. Só que o grande problema que eu vejo quando eu dou plantão sobre essas questões é que a galera, por álgebra, elas começam ao contrário. Vamos lá. O que tu já tem? Tu já tem a força que o C faz no B. Tá. Mesmo fazendo por álgebra, os desenhos tu vai ter que fazer, tá? Tu vai ter que te dar conta que as forças são de repulsão. Essa é a força CB, essa é a força AB. Isso não tem escapatória fazer. E tu vai ter que fazer a subtração das duas. Aí vamos lá. O que eu vejo em plantão? Olha só. Tu já tem a força CB, tu quer calcular a força AB. Então o aluno vai para lá. Ah, eu quero calcular a força AB. O que é a força AB? É a constante K vezes a carga do A vezes a carga do B sobre a distância ao quadrado. Tá, daí ele chega aqui e ele empaca. Porque ele não tem a constante, ele não tem a carga do A, ele não tem a carga do B, ele só sabe que a distância entre o A e o B é 1. Quando vocês vão fazer por álgebra, tu primeiro tem que começar com a força que ele deu. Porque tu tem que ter um termo de comparação. Qual é a força que eu tenho? A força CB. Tá, então eu vou começar por ela. Então, olha só. O que é a força CB? Então, a força CB é K vezes a carga do C vezes a carga do B dividido pela distância ao quadrado. Quanto vale a força CB? A força CB vale 3 vezes 10 na menos 6 newtons. Quanto vale K? Não sei. Quanto vale a carga do C? Q. Quanto vale a carga do B? Q. Quanto vale a distância entre o B e o C? A distância entre o B e o C vale 3. Ah, professor, mas é 3 centímetros. Eu posso botar centímetro nessa forma? Sim, porque aqui tu está fazendo uma comparação, né? Tu vai jogar uma dentro da outra, então tu bota a unidade que tu quiser. Claro, desde que as unidades dos dois lados sejam as mesmas para elas se cancelarem. Tá, então a distância aqui é 3 ao quadrado. Então, olha só. O 3 ao quadrado é 9, o 9 passa para cá multiplicando. Então,
27 vezes 10 na menos 6 é igual a K vezes Q vezes Q. É isso que tu tem que te dar conta, né? Tu tinha que fazer essa conta primeiro para te descobrir isso aqui, ó. O que eu sei agora? Ah, agora eu quero a força que o A faz no B. Tá, beleza. A força que o A faz no B vale quanto? Cara, K vezes Q, 27 vezes 10 a menos 6. Então, no lugar disso aqui tudo, eu já coloco 27 vezes 10 na menos 6. Quanto vale a distância entre o A e o B? Ou a distância entre o A e o B é 1. Tá, então fica 1 ao quadrado. Tá, então a força que o A faz no B vale 27 vezes 10 a menos 6. Pronto. Agora o procedimento é o mesmo. Uma força vale 3, a outra força vale 27. Eu tenho que subtrair, subtraindo vai dar 24. Entenderam? Não é, essa parte inicial de eletrostática não é difícil, tá? O que vocês vão notar? Vocês vão notar que a aula de hoje ela não é tão difícil. Tem até gente que diz, eu gostei dessa primeira aula. O problema da eletrostática é quando junta tudo, tá? O problema da eletrostática é tu juntar força com campo e com potencial. Então, claro, né, o truque para vocês não confundirem é tu fixar bem essa aula. Estuda bem essa aula, entende bem força. Que aí a próxima aula, que é uma aula mais complexa, fica melhor realmente de entender. Beleza, gurizada? Essa era o conteúdo da aula de hoje. Não era uma aula muito comprida, não. Ainda bem, né? Um dia tinha que sair um pouquinho. A aula que vem é continuação dessa. Daí essa é mais chique. Eu vou parar a gravação, tá? Porque a aula é realmente isso aí. E aí eu vou ficar disponível aí quem tiver dúvidas. Então deixa eu parar aqui.